Bom dia a todos, a paz. Assistam até o final, compartilhem a palavra de Deus e não se esqueçam de se inscrever no canal. Deus abençoe a todos e vamos para o nosso conteúdo. Para entendermos a doutrina da Trindade, é importante ressaltar que a natureza da revelação de Deus na Bíblia é progressiva, o que significa que a compreensão das coisas de Deus são maiores agora, no Novo Testamento, do que no Antigo Testamento. Vejamos Hebreus capítulo 1, versos 1 ao 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas formas aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, para quem também fez o mundo, o qual, sendo o resplendor de sua glória, a expressa imagem de sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ou seja, tudo agora é mais claro e por isso podemos entender mais claramente a doutrina da Trindade. Vejamos alguns textos. Gênesis 1:26 diz: E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Perceba aqui que Deus não diz: farei o homem à minha imagem e minha semelhança, mas sim, façamos o homem à nossa imagem. Um outro texto, Gênesis 11:7, diz, no evento da Torre de Babel, quando Deus decide confundir as línguas, ele fala: eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um a língua do outro. Novamente o nós é indicado aqui. E um outro texto, Gênesis capítulo 1, versos 1 e 2, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora, esse versículo é um tanto enigmático porque, se entendermos a revelação de Deus como sendo progressiva, então, a partir de outros textos bíblicos, nós podemos concluir que Jesus e o Espírito Santo também estão presentes na criação. Primeiro, porque os três são um, e segundo, porque os textos bíblicos apontam para isso. Vejamos a respeito de Jesus e da participação dele na criação. João capítulo 1 afirma que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E Colossenses capítulo 1, versos 16 e 17 diz: porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ou seja, Cristo estava com Deus na criação. Agora, o Espírito Santo também estava na criação. Vejamos Gênesis 1, verso 2, e o Espírito pairava sobre a face das águas. A palavra hebraica Espírito é Ruach, que significa vento, espírito, espírito com letra maiúscula. Alguns comentaristas apontam ainda de que Gênesis 1:2 deveria ser traduzido como e um vento de Deus pairava sobre a face das águas. Mas ainda outros textos apontam para a participação do Espírito na criação, como Isaías 63:10, Salmos 33, verso 6 e ainda Salmos 104, verso 30. Um determinado autor afirma que o Salmo 33, verso 6, é uma reflexão de Gênesis 1 e assevera que o evento da criação foi resultado da palavra falada de Deus, trazida à realidade pelo seu Ruach. Hildebrand mostra que a frase Ruach, Elohim, Espírito de Deus, ocorre 15 vezes em hebraico e 5 vezes em aramaico. Ela nunca é traduzida como um vento poderoso ou um vento de Deus nessas ocorrências. Conclui-se assim que Gênesis 1:2, o Ruach é o Espírito de Deus, que também é agente na criação. Agora, para fecharmos essa parte, vejamos mais alguns textos que apresentam os três em uma mesma ocasião, ou onde os três são mencionados distintamente. 2 Coríntios capítulo 13, verso 13,
A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. E ainda em 1 Coríntios capítulo 12, verso 4 ao 6 diz: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mateus 28, verso 19: Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vemos ainda no batismo de Jesus que o Pai do alto se agrada do Filho e o Espírito desce como pomba sobre Jesus. Enfim, todos os textos mencionados apontam para a conclusão de que a doutrina da Trindade realmente é bíblica, de que o Deus Pai é Deus, de que o Deus Filho, Jesus, é Deus, de que o Deus Espírito Santo é Deus realmente, verdadeiramente. Nos próximos vídeos veremos ainda que na doutrina da salvação cada um tem um papel distinto e é exatamente isso que possibilita conhecermos a cada um, e que a salvação ela só faz sentido no contexto da doutrina da Trindade. Então, nos acompanhe para aprender cada dia mais do Senhor. Glórias ao Deus que nos criou, nos salvou e cuida de nós em cada dia. Em nome de Jesus. Amém.